Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com a sua túnica e até a sua espada e o seu cinturão e o seu arco. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia, com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro de Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno permitido por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão, e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então, afastou Davi de sua presença, deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Amém? Vira um pouquinho para frente, vai até o capítulo 23, os versículos 15 até o 18. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os 2 fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para a sua casa e Davi ficou em Oreza. Amém? Glória a Deus. Antes de começar e a entrar a detalhes desse texto, eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. Primeira pergunta: quantos aqui, aí se você não quiser levantar a mão, não tem problema, fica uma pergunta reflexiva, mas se você quiser levantar a mão, não tem problema. Quantos aqui tem alguma pessoa que se comporta como seu inimigo? Que declaradamente você sabe que ele é seu inimigo. Tem alguém? Tem assim? Tem? Pouca gente? Que bom, hein? Vocês estão bem, graças a Deus. Aleluia. A segunda pergunta é a seguinte: quantos aqui já foram traídos, usados, apunhalados pelas costas, teve seu tapete puxado, foi enganado, esquecido, sofreu grande ingratidão? Legal. Bem-vindos. Estamos todos humanos. Glória a Deus. Terceira pergunta é mais tranquila. Quantos aqui têm grandes amigos? Pode dizer: eu tenho grandes amigos. Que legal, que bênção. Bom, se acontece tudo isso com você, o fato de você ter alguma pessoa que se comporta como seu inimigo, se você já foi traído, usado, puxaram o seu tapete, e se mesmo assim você ainda tem grandes amigos, você vai entender tranquilamente essa história, principalmente o lado de Davi, ok? Talvez você que já está há algum tempo na igreja, e mesmo quem não costuma ter muito acesso à Bíblia Sagrada, já assistiu algum filme, já ouviu essa história do Davi. O Davi era um menino que com cerca de 17 anos foi ungido para ser rei, mas ele era um pastor de ovelhas, um menino muito simples, pobre, de uma família pobre, e no trono de Israel ainda existia um rei chamado Saul, e o Davi foi ungido rei e voltou a cuidar das ovelhas do pai dele, mas num determinado momento o pai dele o enviou à guerra. Lá havia um herói de um inimigo natural de Israel, comum de Israel, que era um povo dos filisteus, e eles eram um povo muito terrível,
acostumados à guerra, e esse povo tinha um grande herói chamado Golias, um gigante. Ele desafiou as pessoas a lutar com ele, e o Davi, embora não tivesse na guerra, não fosse ainda um soldado alistado por causa da sua idade, por ser ainda menor para o exército daquele tempo, se dispôs a lutar com o Golias e venceu aquele Golias numa batalha que épica e que se tornou histórica, que até hoje se conta essa história, filmes, enfim, as pessoas falam dessa história do Davi e Golias. Esse texto que nós lemos acontece logo após essa questão da vitória de Davi sobre o Golias. Há uma conversa, o Davi é chamado na presença do rei Saul, e eles começam a conversar, e ali junto está o filho do rei Saul, chamado Jonatas. Jonatas era o filho mais velho de Saul, o príncipe herdeiro, e ele está junto ali. E nessa conversa toda, há uma amizade se solidifica entre Davi e Jonatas. Aqui o texto bíblico dessa versão fala que ele se tornou o seu melhor amigo. Algumas versões você vai encontrar que está escrito que a alma de Davi se apegou a de Jonatas. É algo profundo, uma amizade profunda, algo realmente que se compreendiam, se entendiam. Eles podiam olhar para dentro do outro, percebendo as necessidades e assim poder ajudar e podendo ajudar um ao outro. Essa amizade se consolida num ambiente que, ao mesmo tempo, aparece uma inimizade. Uma inimizade que vem por parte do rei. Saul olha para Davi, começa a olhar para Davi como um rival, como um inimigo. E a tratar Davi como um inimigo. E o mais difícil nessa inimizade que Davi começa a enfrentar com relação a Saul, é que ele não tinha feito nada errado. Tudo que ele fazia era para o bem do povo e para o bem do próprio rei. Ele concedia as vitórias, o rei o mandava nas campanhas e ele era vitorioso, ele se conduzia vitoriosamente. As pessoas passaram a gostar muito deles, os soldados gostavam dele, os conselheiros do rei gostavam dele. Qualquer rei ou qualquer pessoa inteligente gostaria de ter uma pessoa dessa no seu grupo. Mas é uma coisa que é natural até hoje, dos regimes autoritários e de pessoas que têm medo no poder, quando estão no poder, e que muitas vezes vão ao poder, mas não têm uma verdadeira capacidade, é que eles olham para qualquer pessoa que se destaque em qualquer ponto e veem nessa pessoa uma ameaça. Alguém que pode derrubar alguma vez. Alguém que começa a ser simpático com o povo e começa a ter sucesso naquilo que ele faz, passa a ser uma sombra, passa a ser uma ameaça para essa pessoa. E a melhor forma de fazer para essas pessoas é eliminar logo esse camarada. A pessoa não pensa assim, bom, ele está saindo muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar mais. Eu vou melhorar porque senão, pelo menos aí seria saudável. Então eu vou melhorar minhas relações, eu vou me capacitar mais, eu vou buscar me aperfeiçoar, alguma coisa nesse sentido. Ou então falar, eu quero ter essa pessoa do meu lado, quero que ele se torne alguém da minha confiança, vou prepará-lo para ser meu sucessor. Mas assim como Saul e outras pessoas se comportam dessa maneira, pelo processo de eliminação. Ele é bom, vamos eliminá-lo, porque senão ele pode tomar o meu lugar. Isso acontece em organizações, isso acontece muitas vezes na família, isso acontece em clubes, acontece em times, no esporte, e isso acontece na igreja, acontece em tantos lugares. Esse tipo de coisa está por aí. É próprio do ser humano. Quando ameaçado, vamos eliminar, para que a gente não tenha concorrência, não tenha ninguém que concorra com a gente. Davi, então, passa a sofrer essa questão da inimizade de Saul. Só que Saul não era um cara que só puxava o tapete. Quando ele falava em matar, era matar literalmente. E por algumas vezes ele lança a sua lança contra Davi, dizendo assim, eu vou encravá-lo na parede. E há uma oportunidade que a Bíblia diz que a lança ficou na parede. O Davi desviou, a lança cravou na parede. Ele estava fazendo uma ameaça, e não uma ameaça, mas um ataque real. Por 2 vezes o enviou em missão suicidas. Teve até uma história interessante, porque tinha sido uma promessa do rei Saul, que quem matasse o Golias, ele lhe daria sua filha para casar com aquela pessoa. O Davi matou o Golias, e ele deveria então casar com Merebe, que era a filha mais velha de Saul.
Mas aí, ele falou para o Davi assim, olha, você vai casar com a minha filha, mas você tem que fazer uma guerra aí e voltar vitorioso. Ele falava assim, que a mão dos inimigos seja contra ele, que ele morra nessa batalha e eu fico livre dele. Mas aí o Davi foi lá e venceu. Só que quando o Davi chegou vitorioso, em vez dele dar a mão da filha em casamento, deu para um outro rapaz, chamado Adriel. Aí ele ficou sabendo que tinha a filha mais nova, a Mical, gostava do Davi, e falou assim, então vamos fazer o seguinte, para ter ele na família, e cumprir minha promessa, eu vou dar a Mical em casamento para ele. Mas era um costume de quem ia casar, um rapaz fosse casado, dar um dote. E o Davi, pobre, falou, como é que eu vou dar um dote para o rei? Como é que eu vou dar um presente para o rei? Aí o rei, sabendo disso, falou assim, não fique preocupado, você pode dar um dote diferente. Eu quero 100 prepúcios dos filisteus, do povo inimigo. Aí o Davi falou, tá legal. Chamou alguns homens com ele, foram lá, e em vez de 100, mataram 200 filisteus, pegou os prepúcios desses filisteus e levou para o Saul. Talvez você não está muito admirado, você não sabe nem o que significa prepúcio, tá? Mas o prepúcio é isso mesmo, aquela pele do pênis. E olha que dote que o Saul queria. Para que ele queria isso? Mas o Davi foi lá e trouxe para ele, talvez num embornal, alguma coisa, estou aqui, seu presente de casamento, meu filho, faz o que você quiser, que estranho aí, não sei para que queria aquilo, mas na verdade era só um golpe contra a vida do Davi. Mas na verdade, cada um pede o que quer, né, queridos? Cada um pede o presente que quer. Tem gente que gosta de pedir coisa ruim, né? Tem gente que gosta de pedir coisa que não vale nada. Tem uma história na Bíblia de uma menina, uma princesa, que o rei falou para ela assim, pede o que você quiser que eu te dou, até metade do reino. Ela falou assim, conversou com a mãe dela, falou assim, pede a cabeça do João Batista. Cada um pede o que quer. Aí foram lá cortar a cabeça do João Batista, ela foi lá e levou, tá aqui, a cabeça do João Batista, é isso que você quer? Então, queridos, você tem que saber o que você pede, talvez ser-lhe-á dado. Né? Queridos, mas enfim, essa história com Davi é muito terrível. O Saul usa uma oportunidade, já casado com a Mical, ele manda uma tropa para a casa de Davi, para matar o Davi. A Mical tenta um jeitinho lá, ela fica sabendo disso, faz o Davi descer pela escada, pela janela, por trás da casa, põe um boneco na cama, põe uma pele de animal assim na cabeça daquele boneco, e quando os homens chegam, ela fala assim, o meu marido está doente, eles não podem levá-lo, não podem matá-lo. E era uma ética da guerra, você não poderia matar um homem, um soldado no seu leito. Aqueles soldados, então, respeitam essa ética da guerra, não vamos matar alguém que está doente, que sem nenhuma condição de defesa, que está no leito. Voltam para o Saul e falam, olha, o Davi, o seu genro está doente, não dá para a gente matar ele na cama. O Saul falou, vai lá, traz a cama com ele em cima, que eu mesmo o matarei. O cara estava a fim de arrumar. Mas o Davi tinha fugido. E essa sensação, como o próprio Davi fala, o que mal que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. Esse cara simplesmente não gosta de mim de graça. Ou, pelo contrário, eu só fiz o bem. É difícil a gente entender isso, né, irmãos? Quando alguém não gosta de você, quando alguém se levanta contra você, sem você fazer nada. Mas sabe que essa história de não gostar das pessoas, de julgar as pessoas, de colocar as pessoas como o seu rival, isso acontece na vida da gente. E não tem idade isso. Se você se lembra, e eu sei que muitos não vão lembrar, do seu tempo quando você começou lá, antigamente no jardim da infância, ou no prezinho, ou naquele primeiro período escolar, se você não lembra do seu caso, talvez lembre do seu filho ou da sua filha, quando você foi buscar na escola, aquela tampinha já olhou para uma outra tampinha e falou assim, eu não gosto daquela menina, ela é metida, ele é metido, eu não vou com a cara dele. E se tornam rivais, ainda com 7 anos, com 6 anos, já arrumou um inimigo, já arrumou uma briga. E talvez tenha alguns de vocês aqui que já saiu no tapa com um coleguinha de escola, mesmo tendo feito nada, você simplesmente o elegeu como alguém que você não queria ir com a cara dessa pessoa. E nós crescemos com esse estigma de julgar as pessoas, de olhar para as pessoas e dizer assim,
eu acho que essa pessoa não vale a pena eu ter amizade com ela, essa pessoa não pode me dar vantagem nenhuma, eu não quero ser amigo dessa pessoa. Não quero andar com ele não me serve, e você o elege como alguém que vai ser o seu inimigo. E pronto, acabou. E às vezes você passa a vida tudo, para talvez, num lance de sorte, compreender que na verdade aquela pessoa tinha um coração muito bom. Que aquela pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa que poderia ser um amigo, uma pessoa que poderia te ajudar. Mas nós temos o hábito de fazer esse tipo de coisa. O que destaca em Davi é que tudo isso aqui, ele tenta a aproximação de Saul. Ele tenta conversar com o Saul. O Saul, por algumas vezes, tem uns momentos que ele reluta, mas, de repente, ele volta de novo na sua ira. E a Bíblia fala nesse texto que nós lemos, que uma das grandes questões do Saul é que ele tinha medo de Davi. E sabe por que ele tinha medo de Davi? Porque ele via que o Senhor era com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele. E isso fazia com que ele se tornasse imediatamente um inimigo dele. Se você é um cristão, se você serve ao Senhor, eu sei que você já passou por situações assim. Alguém se tornou seu inimigo só porque ele viu que o Senhor está com você. Ele olhou que Deus está na sua vida. E isso fez com que ele se tornasse um inimigo seu. Alguém que ele não queria se relacionar. Alguém que poderia ser um problema na vida dele. E essa pessoa não quis saber de você. Porque ele percebeu que o Senhor estava com você. Olha, não sei o que tem esse negócio aí, e eu vejo que Deus está com ele, e isso não é bom. Mas, no meio de todas essas coisas, queridos, o que nós observamos com relação a Saul e essa inimizade dele com Davi, é que a forma como ele tratava Davi, ou a forma como Saul se comportava com Davi, era a mesma forma como ele se comportava com Deus. E daí nós podemos aferir que a maneira como nós tratamos as pessoas, seja como amizade ou como inimizade, é um reflexo da maneira como nós nos relacionamos com Deus. O relacionamento de Saul com Deus era um relacionamento só de interesse. Quando ele precisava de Deus, então ele ia a Deus. Quando ele tinha uma situação difícil, que ele precisava da ajuda de Deus, então ele era humilde e ele buscava a Deus. Mas quando as coisas estavam todas bem, ele não obedecia a Deus, ele desobedecia a Deus. Houve uma situação que ele estava tão no controle, que ele foi a um alto monte e erigiu lá e fez uma estátua em sua própria honra, em sua própria homenagem. Saul foi um homem que na vida dele, ele nunca construiu um altar ao Senhor. Ele era alguém que Deus existia somente para satisfazer os seus interesses nos momentos das suas necessidades. E é exatamente assim que ele se comporta com Davi. Ele só tinha respeito, e Davi só era importante para ele quando precisava dele nas suas guerras para vencer as suas batalhas. Uma relação de interesses. E isso faz a gente pensar um pouquinho em como nós olhamos para os nossos amigos, como nós tratamos as pessoas, porque isso demonstra, ou isso é um reflexo de como nós também nos comportamos com relação a Deus. Ei, como está o seu relacionamento com as pessoas? Você se aproxima das pessoas olhando para a aparência deles? Calculando que utilidade essa pessoa possa ter na sua vida? Tipo, você olha para a pessoa e diz assim, eu estou precisando de algo e essa pessoa pode me ajudar. Então, eu vou me tornar amigo dele, porque lá na frente eu posso precisar dele. Muitas amizades procuram se construir em cima disso. Muitas vezes, fazendo um pré-julgamento sobre as pessoas. Mas deixando a inimizade do lado, vamos para a história mais linda aqui, que é a história da amizade. No meio desse tumulto, desse ódio e dessa inimizade, surge uma das questões mais lindas, uma das mais lindas histórias na Bíblia, que é a história de amizade entre o filho do Saul e o Davi. Uma história linda, querido, que vai
retratar a mesma maneira como Jesus vai se retratar a nós. Jesus falou, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 13 ao 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O título que Jesus quis chamar as pessoas que estavam com ele foi amigo. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, esse autor chama-se Eugene Peterson, e ele diz o seguinte, que a amizade é um dos fatores mais importantes da espiritualidade. Tão importante como o jejum e a oração. Mas muitas pessoas a desprezam. Muitas pessoas não levam em consideração o valor de uma amizade. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. A amizade, ela pode transformar coisas comuns em experiência humana. E experiência humana em algo santo. Queridos, o próprio Senhor Jesus quis, desejou, buscou e teve relacionamento com as pessoas como amigos. A Bíblia fala de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos íntimos de Jesus. Que Jesus gostava de ir na casa deles para almoçar com eles, para fazer uma refeição com eles. Essas pessoas não eram da classe política, não eram da classe sacerdotal, não eram pessoas importantes da sociedade, não eram pessoas ricas, eram pessoas de uma pequena cidade chamada Betânia. Mas Jesus, algumas vezes, desviou a sua rota de viagem para passar na casa dos seus amigos. Jesus, enquanto na terra, desenvolveu relações de amizades e permaneceu firme nessas amizades. A amizade de Jonatas com Davi foi tão profunda que ela apagou da alma de Davi todo o ódio que Saul sentia por ele. E isso é muito bonito, porque uma verdadeira amizade, queridos, ela afaga, ela destrói tudo aquilo que o ódio tenta construir, tudo aquilo que a inimizade tenta fazer. Uma verdadeira amizade muda todo esse cenário. Uma verdadeira amizade desfaz tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que é horrível na inimizade. A verdadeira amizade, ela traz um conforto tal que na sua alma não vai ficar a dor, mas vai ficar a alegria de você poder desfrutar de uma verdadeira amizade. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui, olhando sobre 4 aspectos. E aí, quando nós falarmos sobre isso, eu quero que você, que disse aqui que tem verdadeiros amigos, que você reflita bem. Se você é um amigo de verdade com as pessoas com quem você disse, e será que essas pessoas se comportam bem como seu verdadeiro amigo? Talvez você vai diminuir aí esse tanto de pessoas que você diz que é um grande amigo. Tá? Aliás, não deveria existir qualquer outro adjetivo junto com a palavra amigo. Amigo por si só já deveria ter verdadeiro. Amigo por si só já deveria ser grande. Amigo por si só já deveria ser bom. Portanto, eu acho redundância colocar um bom amigo, verdadeiro amigo, um grande amigo. Se é amigo, é grande, é bom e é verdadeiro. Se não é, é colega, companheiro, conhecido ou até inimigo. Ok? Vamos lá. Olhando de novo para o texto, segundo texto que nós lemos, que é o texto de Samuel, capítulo 23, versículos 15 até o 18. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, o ajudou a encontrar forças em Deus, dizendo: não tenha medo, meu pai não porá a mão em você, você será rei em Israel, e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo ou uma aliança perante o Senhor. Primeira característica do verdadeiro amigo: ele vai ao encontro do seu amigo nas suas dificuldades. A primeira coisa que caracteriza um amigo
é que ele vai ao encontro do seu amigo quando esse amigo está em dificuldades. Ei, como é legal quando alguém te convida para ir num churrasco, não é? Vamos no meu aniversário, vai ter um churrasquinho, tal. Hoje o pessoal fala primeiro, aí você fica feliz, aí ele fala assim, é comunitário, tá? Aquela coisa, aquela desgraça que arranjaram, né? Você tem que levar 1 quilo de carne, tal, e o refri. Tá bom, legal. Fazer o quê? Nós somos pobres, né, irmão? Esse é o expediente que a gente arrumou para poder ainda fazer churrasquinho. Ei, mas seja esse que você tem que levar carne ou não, você fica feliz quando você é convidado para ir para uma festa. Você fica feliz quando o seu amigo conquistou algo bom e ele te convida, ou para estar com ele em algumas situações, uma festa de casamento, qualquer coisa assim. Mas é muito mais difícil você ir ao encontro de um amigo quando esse está em dificuldades. Aqui, Davi estava no deserto, em Oreza. Não era um lugar legal para ir. Não era um lugar agradável. Davi não morava num palácio. Davi não tinha um monte de coisa bacana. Davi não tinha uma geladeira cheia. Davi não tinha não tinha uma corte de homens e mulheres, pessoas ao seu lado. Davi era um fugitivo de Saul. O Saul, o pai do Jônatan, estava querendo matá-lo e levando isso a sério. Ele tinha um exército com 3.000 homens atrás do Davi para pegar e o matar. Ninguém quer nem dizer que conhece esse cara. Se você sabe que alguém está sendo investigado, você nem quer saber se ele tem razão ou não. Alguém pergunta para você, você é amigo dele? Não, eu conheci. Mas já estudamos juntos, assim, mas amigo, assim, não. Ninguém quer, querido. Você está assistindo o jornal lá, parece que o seu amigo foi citado na investigação lá do Lava Jato. Você fala, esquisito, né? Conheci esse cara um tempo atrás. Acabou a amizade com ele imediatamente. Ninguém quer ter amizade com alguém que não está numa boa. Alguém que está numa situação muito difícil. Mas o Jônatan vai ao encontro de Davi. Davi não podia vir aonde ele estava. E o Jônatan sai do seu palácio, sai do seu conforto, deixa a cobertura do seu pai. Ele podia arrumar uma inimizade com o seu pai por causa disso. Aliás, ser amigo de Davi, no caso de Jônatan, era prejuízo completo. Ele não levava vantagem nenhuma. Era doidice. Mas mesmo assim, ele fala, meu amigo está em dificuldade. E eu vou encontrá-lo. Sabe aquela viagem que você faz? Distante. Às vezes gastando dinheiro que você não tem. Porque você ficou sabendo que o seu amigo está doente. Está numa cama. E você não vai levar vantagem nenhuma em visitá-lo. Mas você vai até lá. Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque ele é meu amigo. Simplesmente por isso. E eu preciso estar lá com ele. Quando você sabe que o amigo está numa dificuldade terrível, passando uma provação muito grande. Então você deixa muitas vezes algum conforto seu, a sua família. Outras pessoas estão ao seu lado, mas você vai ao encontro do seu amigo. Querido, e muitas vezes pessoas que estão passando por dificuldades, eles querem falar. Eles querem se expressar, eles querem chorar. E muitas vezes não falam coisa com coisa. Aí, os amigos, muitas vezes começam a tratar, cara chato, só fica falando. Não aguento mais o papo daquela menina, ela só fala disso, cara, só fala disso, ela não muda. É a aflição da alma dele, é a aflição da alma dela. E aí que vale o amigo. Ele vai ao encontro do amigo nas suas dificuldades. Eu imagino se Jesus fosse deixar de me ouvir na minha chatice, nas minhas aflições de alma, de estar sempre diante dele na mesma história, com a mesma historinha. Jesus falou, Marco, eu não aguento mais ouvir falar disso, cara, dá um tempo. Aleluia. Davi arriscou seu relacionamento com o seu pai por causa do seu amigo. Ele colocou a amizade acima da sua própria vida.
ele poderia ser morto. Provérbios 17 diz que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. A Bíblia diz que é melhor um amigo perto do que um irmão distante. Muitas histórias de Davi não aconteceram porque faltou um Jonatas na vida de alguém. Eu e você, todos nós, fazemos projetos. E eu sei que se eu perguntasse aqui, quantos que já começaram alguma coisa, um projeto que você achava que era legal, que era bacana, e você não conseguiu ir em frente, abandonou, parou no começo ou no meio. Eu sei que talvez a maioria já fez isso, não todos. Mas eu posso dizer que, muitas vezes, isso não foi à frente, porque faltou um amigo. Chegar para dizer e falar assim, cara, não vai abandonar esse barco não, estou contigo. Vamos em frente, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Nós vamos até o fim nesse negócio. E mesmo que você estivesse desanimado, assim, acho que não vai dar, cara, estou mal. Vai, você vai conseguir, eu vou te ajudar, cara, nós vamos juntos, nós vamos até o fim. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque falta um amigo. Falta aquele amigo que chega e te dá força, e que te abraça, e que te leva junto. E isso eu falo na vida pessoal, mas muito disso acontece na vida espiritual. O irmão que está lutando contra um vício, que está lutando contra um pecado, aquela pessoa que está lutando por um projeto, por uma questão ministerial, mas de repente vem um desânimo, vem um fracasso, ele já não consegue mais. Falta um amigo que chega para ele e fala assim, irmãozão, vamos em frente, rapaz, eu vou te ajudar, nós vamos juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos brincar juntos, nós vamos vencer juntos, cara, eu sou seu amigo. Por isso que a amizade é importante na espiritualidade. Por isso que a amizade tem esse valor na vida espiritual. O amigo vai ao encontro do seu amigo nas suas necessidades. Segundo, ele fortalece a sua confiança em Deus. A Bíblia diz, no versículo 23, a parte B, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Disse para ele, não tenha medo, não temas. O verdadeiro amigo, quando você está num momento difícil, ele não somente vem ao seu encontro, ele te ajuda a encontrar forças. A Bíblia conta uma história, se você já leu a história do Jó, que vieram lá uns chamados amigos dele. Mas esses amigos ficaram o tempo todo tentando encontrar uma causa do sofrimento de Jó e o acusando de várias coisas. Mas amigo que é amigo, não vem ao seu encontro para fazer isso. Ele vem ao seu encontro para te fortalecer. Para te ajudar a encontrar a força em Deus. É tipo assim, é aquela coisa mesmo. Amigão, você está nessa, mas você vai sair dessa, cara. Deus vai te dar vitória. Olha, Deus está com você. A bênção vai ser grande. Deus vai te tirar dessa aí, cara. Deus é fiel. Acredite, confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Ele diz, não temas, não tenha medo, você não precisa temer. Você vai vencer. Mas o que eu acho muito legal nessa palavra de Jonatas, que ele mostra para Davi qual é a posição dele. Davi, hoje você é um fugitivo, cara, mas você é rei. Você foi ungido rei. Você não é fugitivo, você pode estar se vendo um fugitivo, você pode estar sendo visto como um fugitivo, mas a sua verdadeira posição é de rei. O amigo verdadeiro, quando vai ao encontro do seu amigo, mesmo que esse amigo esteja mal, ele diz para ele, meu amigo, olha, tem uma coisa, você é rei, cara, você é filho de Deus, você pode estar numa situação difícil hoje, mas você vai se levantar, porque a sua unção é de vitorioso, é de vencedor, é isso mesmo. Pastor, esse negócio aí não é coisa de... Não, querido, é a palavra do Senhor, não tenha medo, você vai vencer, você vai sair dessa. A sua posição é outra do que essa que você se encontra. Acredite nisso. Vá ao encontro do seu amigo. Quando nos falta apoio e estímulo da palavra e da presença de um amigo, as nossas mais promissoras iniciativas acabam em nada. Mas quando um amigo vem falar com a gente, nós podemos encontrar forças. Terceiro, o amigo, ele abre mão de um privilégio seu em favor do seu amigo. Eu acho que um dos textos mais lindos na Bíblia e nessa história toda
É essa palavra que Jonatas fala para Davi. Davi, você vai ser rei de Israel, cara. E eu vou ser o segundo em comando com você. Quem está falando isso aqui é o filho do rei. É o príncipe. No regime da monarquia, quando o rei morre, quem o substitui é o príncipe, é o filho mais velho. Por direito, o trono pertencia a Jonatas. Ei, ele está dizendo assim, Davi, você vai ser o presidente, eu vou ser o vice seu. Eu vou ser o segundo. Ele poderia chegar para Davi, Davi, cara, você está nessa pior, mas eu sei que você tem valor, cara. E quando eu for o rei, viu, Davi? Você vai ser o ministro-chefe da Casa Civil. Aquele da cartinha e tal. Ah, Davi, você vai ser o ministro da Fazenda. Você vai ser meu segundo, só vai assumir se der um impeachment. Do contrário, você vai ser o vice meu todo o tempo. Jonatas podia ter falado isso. Ele tinha direito de ser o rei, querido. Mas ele abre mão de um direito dele em favor do seu amigo. E ele diz para o seu amigo assim, você, Davi, é que vai ser o rei. E eu vou ser o segundo seu. Eu vou ser o segundo em comando com você. Eu quero estar do seu lado, cara. Gente, isso é muito lindo, não é? Você chegar para uma pessoa, para um amigo, mesmo você tendo uma posição, e você dizer para ele assim, olha, eu quero que você seja alguém, e eu quero estar do seu lado quando você chegar lá. Eu quero ser o seu auxiliar quando você conquistar. Uma vez perguntaram para mim, você gostaria de ser muito rico? Eu falei, não, eu gostaria que meus amigos fossem muito ricos. Porque automaticamente eu seria beneficiado. E eu não tinha que ficar com problema de segurança, todos os negócios, tal. Ia ficar tranquilo e só desfrutando dos bens dos meus amigos. Amigo tem uma casa na praia, amigo tem um sítio bonito. Pronto. O amigo tem um avião para te levar em alguma viagem, um amigo que te paga uma passagem para o exterior, um amigo que te faz tudo. Desde que a fonte dele também seja legal, né, queridos? Não quero envolver nesse problema aí. Não, você tem um amigo bem-sucedido. A gente não sabe como é bom ter amigo quando o seu amigo se dá bem, querido. Pastor, mas tem uns amigos quando se dá bem esquece da gente. Então, na verdade, nunca foi amigo. Porque o verdadeiro amigo abre mão dos seus direitos por causa do seu amigo. Eu não sei se você tem a oportunidade assim, quando você vai comer um lanche, aquele bem recheadão assim, ou um pastel. E, geralmente, se você é como eu, você começa comendo nas beiradas, aquela beirada seca que não tem recheio, não é isso? E nesse momento você costuma oferecer para o seu amigo. E aí, você quer uma mordidinha, quer um pedaço? Geralmente as pessoas dizem assim, não, obrigado, não estou com pingo de fome. Você tem certeza que você não quer? Aí ele fala, não, não quero. Aí você começa a comer, come aquela parte seca, horrorosa, e começa a entrar na parte do recheio. E você vai comendo de tal modo que você vai empurrando aquele recheio maior, condensado, agrupado, para a parte mais importante, para aquela última bocada, quando você vai degustar e ali participar de tudo aquilo, aquela parte seca que você passou, aquele deserto, aquele momento difícil, você vai desfrutar agora, na última mordida. Mas quando você dá a última mordida, seu amigo fala assim, pensando bem, acho que eu vou querer um pedacinho. Amigão. Então, pensando bem agora, miserável, que você quer. Mas se ele é seu amigo mesmo, você dá. Você abre mão de um direito, simplesmente porque ele é seu amigo. Finalmente, o verdadeiro amigo, ele tem um pacto, ele tem uma aliança com o seu amigo. E aqui Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Uma aliança de amizade, que nada ia separar essa aliança.
e que essa aliança seria para sempre, seria perpétua. Agora, olha o mais lindo de toda essa história. Essas 4 características do amigo declara, traz à prova aquilo que Jesus falou. Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que recebi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. O verdadeiro amigo vai ao encontro do seu amigo na sua necessidade. Jesus, ele deixou a sua glória, deixou o seu lar celestial e veio para este mundo, para esse mundo de miséria, para esse mundo de trevas, para esse deserto do qual estávamos vivendo, ao nosso encontro, porque Ele nos considerou o seu amigo. E nós, pior estávamos do que Davi, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, nós estávamos também condenados pelas nossas culpas. O Davi estava sofrendo uma perseguição sem causa, mas a nossa ofensa era com causa. Nós tínhamos ofendido Deus, estávamos envolvidos nos nossos pecados, nós éramos, por natureza, estávamos condenados, não havia nada que a gente pudesse fazer, mas Jesus, o amigo dos amigos, Ele deixou a sua glória, veio a essa terra para nos encontrar, para vir ao nosso encontro. Ele deixa a adoração que Ele tinha no céu, a glória de Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse, aquele que era igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de homem, tornando forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por causa dos seus amigos, porque Ele queria eu e você como amigo dEle, e Ele veio a essa terra por nossa causa. O verdadeiro amigo vai ao encontro do seu amigo nas suas necessidades. Segundo, ele abre, ou ele dá palavras para o seu amigo, que o levante e faz ele ter força. Tem que ver uma palavra que não saía da boca de Jesus, era, não temas, não temas, creia, acredite, olha, vocês vão ser vencedores, não temas, não temas, não temas. Jesus, muitas vezes, chegava a pessoas sem esperança, pessoas que estavam na miséria, e aquelas pessoas olhavam para Jesus, e a palavra de Jesus para ele era, não temas, não temas, não temas, eu estou com vocês. Os discípulos estavam lá na tempestade, no temporal, não tinha mais o que fazer. Jesus se aproxima e diz para eles, ei, moçada, não temas, sou eu. Não tenham medo, sou eu estou com vocês aqui, não precisa ter medo. Dezenas de vezes na palavra de Deus existe a palavra não temas, não temais, não tenha medo, eu estou contigo, você vai vencer. O Senhor Jesus veio ao encontro dos seus amigos, e Ele nos diz, ei, não tema. Terceiro, o verdadeiro amigo abre mão de algo que é seu direito, em favor do seu amigo. Jesus, Ele veio a este mundo. Nós não merecíamos nada. Mas quando eu leio a palavra de Deus lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 21, ele disse assim, ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo do meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Nós não podemos ser primeiro e Jesus em segundo, porque Ele é rei absoluto sobre todas as coisas. Mas Ele disse que nós poderemos assentar junto com Ele em tronos. Ele nos coloca numa posição real. A Bíblia diz que Ele nos fez sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. O Senhor pegou gente como eu, que não merecia nada, que não era nada, e fez de nós uma classe real. Ele nos colocou nessa posição. Ele abriu mão daquilo que era direito seu, e só seu, pelos seus amigos. Ele abriu mão da glória e dividiu a sua glória conosco. Ele abriu mão do seu poder e distribuiu esse poder conosco. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Ele é o amigo que abre mão daquilo que é seu em favor dos seus amigos. Jesus, o amigo de verdade, o amigo fiel. Terceiro, Jesus faz uma aliança conosco. E a aliança que Jesus fez, também uma aliança eterna. A Bíblia fala que nós somos partes de um novo testamento, de uma nova aliança. Na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, Ele fez uma aliança, dando a sua própria vida. Essa aliança nos garante a vida eterna. Essa aliança nos garante a salvação da nossa alma, porque Jesus, Ele fez uma aliança conosco. E essa aliança é tão verdadeira que ela permanece para sempre. Só para te lembrar, passado algum tempo,
O Davi já estava como rei. Jonatas tinha morrido na batalha junto com seu pai. Toda a família de Saul praticamente tinha sido morta. Davi estava consolidado. Os seus inimigos estavam dominados. Mas um dia, o Davi está no seu palácio, ele começa a pensar: será que existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia para com ele por causa de Jonatas? Ele lembrou do amigo dele. Ele começou a chamar os seus servos e começaram a fazer uma pesquisa. E eles entraram no Google e começaram a procurar alguém da família de Saul. E tinha um cara bom na internet, e ele é um tal de Ziba, e ele achou, olha, tem um tal de Mefibosete. Coitado, já tinha um nome problemático. E ele mora numa cidade chamada Lodebar. E ele é aleijado de ambos os pés. Eu acho, rei, por mais que você fosse amigo do Jonatas, você não vai ter interesse nesse cara, né? O cara aleijado diante dos pés, anda rastejando, para que vai servir no seu reino? O Davi fala: traga ele aqui. Eles foram buscar o Mefibosete lá no Lodebar. O Mefibosete estava com a sua autoestima tão baixa, ele estava tão por baixo, que ele achava que o Davi queria matá-lo, porque de alguma forma ele era alguém da família real, ele era uma ameaça para o Davi. E ele chega diante de Davi e fala assim: meu senhor, o que você quer comigo? O Davi fala: não temos, filho, você não vai morrer não. Mas meu senhor Davi, que interesse que você pode ter em mim? Eu não passo de um cão morto. O cara não considerava nem um cão morto. Era assim como Mefibosete se via. Mas o Davi falou para ele assim: ei, muda essa história. Esse é meu servo, o Ziba. Ele tem 14 filhos e 24 servos. Ele vai trabalhar para você, Mefibosete. Você vai morar aqui. E tem mais. Você vai passar a comer pão na minha mesa. Todo dia. Todo dia você vai comer na minha mesa. Ah, tem mais uma coisinha. Nós vamos olhar lá no cartório, puxar a matrícula de todos os imóveis que pertenceu ao rei Saul. E tudo aquilo que era de Saul, o teu avô, porque o Mefibosete era filho de Jonatas, tudo aquilo que pertenceu a ele vai ser passado para você. Vai ser colocado no teu nome. Eu vou fazer escritura e vou registrar. É teu, Mefibosete. Porque eu fiz uma aliança com Jonatas, meu amigo. É lindo isso, não é, querido? E você imagina uma cena natural do palácio de Davi. Hora do almoço, alguém bate o sinetinho, o almoço está na mesa, o Davi chega, se põe na cabeceira da mesa, e aí vem o Salomão, todo inteligente, intelectual, ajeitando óculos, tal, laptop, os livros. Vem o Absalão com a sua cabeleira linda, aquele cara bonitão. Se coloca, ninguém senta. Os filhos de Davi vão se posicionando. E aí, de repente, nas assoalhas do palácio, ouviu um bater de muletas. É o Mefibosete que vem vindo. Todos os filhos do rei estão de pé. Davi está de pé. O chefe do seu exército, Joabe, com as suas estrelas e divisas, está do lado dele. Quando o Mefibosete chega, se ajeita tudo lá na cadeira. Agora vocês podem sentar. Porque eu vou honrar meu amigo. E todo dia ele comia na mesa do rei. É assim que Jesus nos trata. Muitas vezes na vida, nós nos destruímos a nós mesmos. Os infortúnios
os pecados, os problemas, as lutas, as dificuldades e tantas coisas nos aleja, faz com que nós nos sentimos um nada, um ninguém. Mas Jesus ainda te considera um amigo, porque Ele tem uma aliança com você. Para Ele, você continua sendo amigo. Ninguém tem amor maior do que esse, e dar a sua vida pelos seus amigos. E eu dou isso como um exemplo para você, para terminar aqui. Você já ouviu a história dos discípulos de Jesus? Pessoas importantes como Pedro, Tiago, João, Mateus e todos mais. Mas se tem um cara que você não gostaria de ter como amigo, era o Judas. Judas era um cara que Jesus confiou nele. Tanto que confiou, que botou ele para ser o tesoureiro do ministério dele. E Jesus recebia contribuições e doações no seu ministério. E quem cuidava do dinheiro era o Judas. E não era só Jesus que confiava nele. Os outros discípulos também confiavam. Mas lá na frente, o Judas revelou o que estava no seu coração. Ele que andou com Jesus, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus acalmar a tempestade, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus curar paralíticos, viu Jesus dar vista aos cegos. Ele dormia no lugar que Jesus dormia, ele foi para a casa de Zaqueu junto com Jesus. E Zaqueu era um cara muito rico, imagina você ter um cara assim junto com você, na cara de um homem muito rico, e dormiu lá. E o Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele o traiu pela sua ganância e pelo seu desejo de dinheiro. Jesus estava com os demais discípulos quando os soldados romanos vieram para prendê-lo. Os discípulos fugiram. E ele tinha combinado com Jesus, com os soldados, um gesto que identificaria quem era Jesus. E o gesto era um beijo no rosto. E quando o Judas se aproxima para beijar Jesus, Jesus olha para ele, permite que ele o beije. E pergunta para ele, amigo, o que você veio fazer? Jesus já sabia que Judas o estava traindo. Uns dias antes já tinha sido revelado o traidor. Jesus já sabia que ele o tinha vendido. Mas quando o Judas chega diante dele, ele diz, amigo, o que você veio fazer? Você pode dizer assim, pastor, mas Jesus estava usando de ironia, né? De que ele ia chamar ele de amigo. Bom, isso eu faço, você faz. Mas Jesus não. Jesus não estava sendo hipócrita. Jesus estava chamando Judas de amigo. O cara que tinha acabado de traí-lo. O cara que veio beijar, e o beijo era uma senha para o entregar à morte. Jesus o chama de amigo, porque a aliança dele é fiel. E se o Judas quisesse ter a oportunidade, era aquele momento. E é assim que esse amigo trata comigo e com você. Você pode ter aprontado as suas. Você pode estar se achando acabado, destruído. Mas Jesus ainda hoje diz, ei, se você quiser, eu ainda continuo sendo seu amigo. Você ainda é o meu amigo. Você ainda é o meu amigo. Eu ainda mantenho a minha aliança com você. Eu ainda mantenho o meu pacto com você. Tenho 2 desafios para fazer para você. Primeiro, será que não existe alguém na sua vida, algum amigo, que você se esqueceu dele? Alguém que já caminhou com você? Alguém que você já riu com ele? Alguém que já pagou um lanche para você? Alguém com quem você já chorou junto? Alguém que você já derramou lágrimas? E talvez esse seu amigo hoje esteja tão distante. Talvez esse seu amigo não merece nada. Talvez ele tenha pisado na bola. Talvez ele não mereça que você tenha um pingo de consideração por ele. Mas a amizade é uma parte importante da espiritualidade
tal qual o jejum e a oração. Quem sabe você poderia mandar um e-mail para ele? Quem sabe você poderia ligar para ele? Quem sabe você poderia fazer uma visita para ele? Quem sabe você poderia mandar uma mensagem para ele? Simplesmente para dizer, cara, eu não me esqueço de você. Eu acredito em você. Eu acho que você vai sair dessa. Se precisar de mim, eu estou aqui. Quem sabe você precisa encontrar alguém e nem dizer nada para ele. Quem sabe só estender a mão. Quem sabe só dar um abraço. Quem sabe só dar um sorriso. Mas talvez você precise somente orar por ele hoje. Talvez você chegar na sua casa, tirar 5 minutos do seu precioso tempo para interceder pelo seu amigo. É uma parte importante da espiritualidade. O segundo desafio que eu faço para você é não esqueça que Jesus é o amigo certo das horas incertas. Jesus é o amigo que nunca te abandona. Mesmo que você sinta que hoje, como você está, abandonado, achando que todo mundo te esqueceu, todo mundo te traiu, pessoas passaram a perna em você, acabaram com você, que ninguém mais olha por você. Eu quero dizer para você, Jesus não te esqueceu. Ele é amigo de verdade. E ainda hoje Ele está vindo ao seu encontro para dizer, ei, eu estou aqui, tenha medo, eu sou seu amigo, sempre serei o seu amigo.